Então, torcedor, aquilo que foi colocado na meta no campo 22, naquelas falas ali, não tem a menor procedência. O Vasco não pode emitir debêntures para captar nenhum tipo de recurso. Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. No vídeo de hoje vamos abordar 3 assuntos. Claro que o primeiro deles está relacionado ao jogo de logo mais entre Vasco e Madureira, jogo de volta pela semifinal da Taça Rio, em que só interessa a vitória para o Vasco da Gama. Vamos falar também sobre o nosso artilheiro Germancano, que é o convidado do programa Bola da Vez da ESPN, que vai ao ar às 21 horas deste sábado. Tem alguns trechos aí que já foram soltados aí na internet em relação à questão contratual e a permanência ou não do Germancano. Vamos saber um pouco mais no decorrer do vídeo de hoje. Vamos falar também sobre a situação de um especialista na área de finanças que analisou a meta 22 daquele plano de 100 dias do senhor Jorge Salgado em relação à captação de recursos utilizando debêntures. Será que realmente o Vasco estava preparado para captar recursos dessa forma? Aí a gente vai entender um pouco mais nesse vídeo de hoje. Mas antes do conteúdo, quero te pedir, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Quando a gente bater a marca de 10 mil inscritos, estamos muito perto disso. Vamos sortear uma camisa oficial do Vasco da Gama, ou seja, o presenteado é você. Ativa aí o sininho para o YouTube sempre te informar quando subir um vídeo novo. E se quer ajudar o canal, você pode se tornar membro e clicar aqui na palavrinha Seja Membro, aqui nesse botão Seja Membro, e vir fazer parte da família Membro Sócio Malta, beleza? Se não tem como se tornar membro, você pode ajudar aqui através do Pix do canal, beleza? Vinheta então. Hoje é dia de Vasco da Gama. O Vasco entra em campo daqui a pouco às 16 horas contra o Madureira visando a vitória. O Vasco só precisa ganhar. Por qualquer diferença aí de saldo de gols, o que interessa mesmo é a vitória. O Vasco não pode deixar que esse jogo termine empatado. O empate interessa ao Madureira, que venceu o primeiro jogo lá em Conselheiro Galvão por 1-0, né? Dessa vez o Vasco vai completo, praticamente completo, melhor falando, porque tem alguns desfalques aí, né? Quem são os desfalques do Vasco para esse jogo? Alguns lesionados que já não estavam à disposição da comissão técnica antes, continuam aí, né, no departamento médico. Thales Magno, Vinícius e MT estão se recuperando de lesão, já treinam mais ainda, estão ali se adaptando, né, buscando a melhor condição. Outro que está fora do jogo é o Laranjeiras, que está suspenso, né? Além disso, temos aí alguns poupados: Rômulo, Ulisses, Riquelme, Bruno Gomes, Léo Jabá e muito provavelmente o Hernando, né? E por que o Hernando não vai para o jogo? O Hernando chegou no Vasco da Gama vindo do Bahia, né? E lá no Bahia ele disputou quase todas as partidas pelo clube baiano. Chegando ao Vasco da Gama, ele logo entrou em campo em seguida, né? Disputando ali as fases iniciais da Copa do Brasil. E segundo a comissão técnica, não teve o tempo necessário para se recuperar, aquela pausa necessária para se recuperar de uma temporada para outra. Então, o jogador vai continuar fazendo recondicionamento físico, né, aeróbico, para poder estar à disposição no próximo duelo do Vasco, né? Então, o Vasco que deve ir a campo, muito provavelmente deverá ser esse, né? Vanderlei, Léo Matos, Castan e Miranda, Zeca. Ali no meio, Galarza, Andrei, Marquinhos, Gabriel, Morato, Germancano e Gabriel Peck. Esse é o time que deve ir a campo para buscar a vitória. Já do outro lado, o Madureira, que vem de vitória contra o Vasco, pode não ter ali de novo o seu artilheiro Luiz Paulo. Provavelmente o time do Madureira deve ser Felipe no gol, Bruno, Edmário, Maurício, Juninho, Feitosa, Rodrigo, Humberto, Sampaio, que foi o autor do gol contra o Vasco na partida passada, Silas e Elias, ou de repente o Luiz Paulo, que está se recuperando também de lesão, né? Então, desfalques do time de Madureira, apenas o Felipe Dias e de repente o Luiz Paulo, que pode ficar de fora, né? Então essa é a situação envolvendo o jogo do Vasco. Aonde assistir a esse jogo? O jogo vai ser transmitido no pay-per-view do Campeonato Carioca, né? Também na Vasco TV.
E o TikTok também vai estar transmitindo essa partida. Então acompanhe aí a partida com imagens nessas opções. Tem também o nosso canal alternativo, o canal SM2, que vai estar transmitindo o jogo através da narração em parceria com a Rádio Esporte Metropolitano. Beleza? Vamos partir para um outro assunto. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Germancano, já que a gente está falando da escalação do Vasco. O nosso artilheiro aí vai ser o convidado do Bola da Vez, né, no canal ESPN. Esse programa vai ao ar hoje às 21 horas e alguns trechos aí já vieram à tona, né? Perguntado sobre quais clubes fizeram propostas a ele, e a gente sabe que alguns clubes realmente sondaram o jogador, Atlético, Grêmio, Fluminense, o próprio Ceará recentemente buscou informações do nosso artilheiro. Germancano foi questionado se o Atlético fez proposta. Vejam aí, né, como esse atleta é realmente um baita profissional, como se comporta bem, como respeita torcedores e a instituição Vasco da Gama. Veja o que disse Germancano. Que foram ali especulados como interessados em você, apareceu e aparece ainda o Atlético Mineiro, que procura justamente um jogador da sua posição e dispõe de mais dinheiro do que os outros, da grande maioria dos outros clubes do Brasil. O Atlético foi um desses times, cara? Não. Você pode dizer quais foram? No precisa decir cuáles equipos fueron que los que me querían. Porque no creo que no tiene sentido. Y también por respeto a Vasco. Así que prefiero guardarlo y saber que a veces las cosas no se dan y que uno tiene que ser profesional y seguir trabajando en la institución que está y ser responsable. Germancano falou ainda, né, algumas outras coisas relacionadas a essa questão contratual com o Vasco. Ele disse o seguinte: eu sei que tenho um contrato até dezembro, porém não posso garantir se ficarei no ano que vem, se o clube vai querer me manter ou se vai querer que eu saia. A verdade é que não sei dizer. O que eu sei é que em todo esse tempo que ainda tenho, vou dar o máximo para deixar o Vasco na primeira divisão. É o que todos queremos. Quem me dera poder continuar por muitos anos aqui, mas isso não depende de mim, mas de muitas coisas que não estão ao meu alcance. E aí, o que disse Alexandre Pássaro sobre a situação envolvendo a renovação de contrato do Germancano? Alexandre Pássaro recentemente falou ao canal Atenção Vascaínos sobre como é a estratégia para renovar com o Germancano. Disse o seguinte: sobre o Cano, lógico que no momento certo a gente vai tratar desse assunto. Estive com o empresário dele na primeira semana de março. De todos os jogadores, foi o primeiro que a gente conversou sobre a sequência, a manutenção. A gente não fez carnaval com isso, porque poderíamos soltar uma notícia: Cano vai ficar no Vasco ou coisa do tipo, mas ele tem contrato, é natural que ele fique. No momento certo, a gente sabe, precisamos de um direcionamento. A gente precisa esperar, principalmente nesses casos de jogadores que ganham mais, finalizou Alexandre. A verdade é a seguinte, né? Minha opinião, deixa aqui a sua se você gostar. Essa situação do Germancano tem que ser definida logo, até porque daqui a pouco o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Então o Vasco não pode perder o seu principal jogador. Desde que chegou ao Vasco, o Germancano é o principal jogador. Então o Vasco... mas o salário do Germancano é 300 mil, é 350 mil. Não interessa. Então faz a folha salarial. Quanto é a folha salarial do Vasco? É 2 milhões, 2 milhões e meio? 350 mil é o salário do Germancano. E vamos pagar o salário dos restantes. Porque o Vasco não pode ficar sem esse atleta. O atleta tem 33 anos, está indo para o final da sua carreira, mas está jogando em alto nível. E é um jogador que fora de campo, é um jogador que se cuida, é um jogador que se alimenta bem, que cuida da carreira, né? Você não vê o Germancano em situações de exposição, né, negativa. Você vê sempre o jogador em situações de um comportamento profissional, um posicionamento profissional. Você viu no vídeo de hoje como é que ele se posiciona quando a imprensa, a mídia tenta trazer alguma informação de saída, de especulação. E ele realmente se mantém ali na sua postura profissional e respeita a instituição. E é de jogador assim que o Vasco precisa, não só dentro de campo.
Germancano é um exemplo fora de campo. E o Vasco precisa de jogadores assim, até porque o Vasco há muito tempo não tem ídolos, né? De repente o Germancano, permanecendo no Vasco, encerrando sua carreira, pode encerrar como ídolo Cruz Maltino, né? Mas quero saber a sua opinião, o que você acha? Acha que o Alexandre Pássaro tem que aguardar? Acha que é preciso que o Vasco vá com cautela por conta da situação financeira? Ou o Vasco realmente tem que renovar e manter esse jogador? Até porque o Vasco já há algum tempo é carente, né, dessa posição. Lembro que num campeonato recente a gente terminou o campeonato com o Ribamar sendo titular da nossa camisa ali como centroavante. Então é um negócio sério. E veja você como o futebol brasileiro está carente de artilheiros. Temos alguns grandes clubes do Brasil que estão ainda buscando ali o seu centroavante. O Vasco, independentemente da série, tem que renovar com o Germancano. Mas deixa aí a sua opinião sobre esse tema. Partindo aqui para outro assunto, vamos falar sobre a opinião de um especialista na área financeira em relação à captação de recursos que foi prometida em campanha pelo senhor Jorge Salgado e que recentemente, através da publicação do plano de 100 dias, foi mencionada na meta 22, que fala sobre a captação de recursos, a estratégia utilizando debêntures, e veja o que falou o especialista na área de finanças ao canal Atenção Vascaínos, né, sobre essa possibilidade do Vasco como instituição conseguir as tais debêntures prometidas pelo Jorge Salgado. Depois no vídeo a gente encerra nosso conteúdo. Quero te agradecer. Se não for inscrito, deixa aqui seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações para que o YouTube sempre te avise quando subir um vídeo novo, e também deixa aqui a sua opinião, né, sobre o nosso conteúdo de hoje, beleza? Então vamos para o vídeo. Atenção, vascaínos. Ele tem uma carreira desenvolvida na área comercial, financeira, ampla experiência no controle de operação de negócios, gestão de faturamento, venda de produtos financiados, fluxo de caixa e mais outros predicados. Trabalhou no Banco Bradesco de 91 a 2016, formado em matemática financeira, análise de balanço, recuperação de créditos, produtos e serviços financeiros, entre outros. E eu perguntei ao Alexandre se essa operação, se essa justificativa era justificativa plausível do porquê de não ter captado os 70 milhões. E olha, o Alexandre critica a forma como foi apresentada essa justificativa para o não aporte de 70 milhões. É isso, Alexandre? Bom, o primeiro aspecto aqui a destacar é que não foi nada razoável, né, Flávio? Esse tipo de apresentação dentro do campo ali de prestação de contas, né, do porquê o Vasco não ter conseguido captar os 70 milhões com emissão de debêntures, com aquelas justificativas. Para o torcedor entender melhor, só para a gente esmiuçar mais o raciocínio, hoje no Brasil, o Vasco, por ser uma atividade associativa, ele não tem permissão para fazer esse tipo de emissão de papel. A arquitetura desse produto no mercado financeiro foi desenvolvida para empresas, ok? Empresas com capital aberto, as SAs. Podem ser de capital aberto ou fechados, porém precisam ter registro junto à CVM. Sem que isso exista, não tem a menor possibilidade do Vasco captar 70 milhões em debêntures. Então, assim, quando o clube vem dizer ao torcedor que pretendia lançar debêntures para captar 70 milhões e não conseguiu, em função da queda para a Série B, ou que não haveriam garantias para oferecer aos investidores, o primeiro aspecto é uma inverdade. O Vasco não pode emitir debêntures porque não tem perfil societário para poder fazer esse tipo de emissão de papel no mercado. E o segundo aspecto, não tem nem registro junto à CVM. Então seria mais justo, mais legítimo para o torcedor dizer, por exemplo, que o Vasco tem intenções aí de aderir lá ao projeto de lei 5.082, que cria ali o clube empresa, né? E aí tentar realmente captar recursos através desse perfil societário. No atual perfil, no atual momento, na atual conjuntura, não existe a menor possibilidade. Então, torcedor, aquilo que foi colocado na meta no campo 22, naquelas falas ali, não tem a menor procedência. O Vasco não pode emitir debêntures para captar nenhum tipo de recurso. Ok, Flávio? Um abraço a todos e até a próxima.